E aí galera, beleza? Então vamos lá para nossa aulinha aqui, certo? A nossa aula de hoje, gente, é sobre movimento circular, ok? Movimento circular. Continuando aí o estudo da cinemática escalar, certo? Nas aulas com o professor Pedro, você viu dois tipos de movimento, né? Você viu o movimento retilíneo uniforme, né? Em que a velocidade era constante, não é isso? E vocês viram também o movimento retilíneo uniformemente variado, né? O movimento em que existia aceleração, né? Ou seja, a velocidade não era constante, a velocidade sofria uma variação, certo? Só que uma das peculiaridades desses movimentos é que eles aconteciam somente em linha reta. Por isso que eles recebem o nome de movimento retilíneo, porque eles acontecem numa linha reta, certo? Né? Por exemplo, aqui, se você tem aqui uma caixa que ela está apoiada no chão, né? Se você aplica nela uma velocidade v, ela vai se movimentar somente nessa linha reta. E aí você sabe descrever toda a física por trás do movimento. Por quê? Porque você descobriu lá, né, as equações de movimento, né? A equação da velocidade, a equação do espaço, a equação da aceleração, a equação de Torricelli. Agora, a gente vai virar a chave e não vamos estudar mais com movimentos retilíneos. Vamos estudar com movimentos que têm como trajetória um círculo, certo? Professor, por que a gente tem que estudar esse movimento circular? Gente, é muito importante a gente entender esse movimento porque em várias situações do nosso dia a dia ele aparece, né? Por exemplo, quando você está, né, fazendo o balão, né, por exemplo, o balão do mirante, né, a rotatória do mirante, o movimento que você está fazendo lá é um movimento circular. Se você vai, né, atravessar todo o balão do mirante, é um movimento circular. Quando você está, por exemplo, num parque de diversões, quando você vai andar na roda gigante, o movimento que a roda gigante faz é um movimento circular, né? Na máquina de lavar da sua mãe, né, aquela parte central que roda, ela executa um movimento circular. Então existem várias e várias situações no nosso dia a dia que utilizam, né, as regras, né, as leis do movimento circular. E é por isso que na aula de hoje a gente vai tentar entender um pouco mais como isso funciona, certo? Nessa primeira parte, gente, né, a gente vai estudar um pouco sobre as grandezas angulares, certo? Por que a gente precisa estudar as grandezas angulares? Porque como o movimento é circular, ele vai acontecer num círculo, né? Numa circunferência. E a circunferência, vocês devem saber que ela tem várias e várias peculiaridades, né? Tem algumas coisas bem interessantes que a gente pode tirar de uma circunferência. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que definir, gente, é o conceito de ângulo, né? O que é um ângulo? Para começo de conversa, eu vou colocar, ó, toda vez que eu vou falar de ângulo, eu vou colocar essa letra aqui, ó. É como se fosse um O cortado, certo? Essa letra é uma letra grega e a gente chama ela de θ, certo? Θ. Θ aí, toda vez que eu colocar θ, isso significa um ângulo, certo? Eu estou expressando o ângulo, ok? Mas, professor, diga logo aí o que é um ângulo. Gente, o ângulo é definido, θ é definido como a razão entre o arco da circunferência compreendida por esse ângulo, dividido pelo raio da circunferência. Opa, professor, tem duas coisas aí muito importantes para você esclarecer. O que é esse arco, que eu vou chamar de S, o arco da circunferência, e o que é esse raio da circunferência? Então vamos aqui para o nosso círculo aqui entender melhor essa jogada aqui, certo? Bom, gente, toda circunferência tem um raio. O que é o raio? O raio é a distância do centro da circunferência até a borda dela. Ó, essa distância aqui, ó, do centro até a borda. A gente chama isso aqui de raio, certo? Professor, só é nessa borda? Não. É em qualquer borda da circunferência. Ó. Em qualquer ponto que esteja na borda, vai ser um raio da circunferência, ok? Então, vamos imaginar comigo aqui uma situação. Ó. Vou apagar aqui esse aqui que a gente não vai precisar, certo? Vamos imaginar comigo que eu tenho um ponto aqui na borda, né? Esse ponto está localizado aqui, ó,
pelo raio, né? E esse ponto aqui, eu vou chamar de ponto A, ele começa a andar sobre a circunferência. Ele começa a andar nessa direção aqui, ó. Certo? Então ele vai começando a andar aqui, ó, na circunferência, vai andando. Aí em um determinado momento ele para, né? Ele para aqui num ponto B. Ok? Você concorda comigo que esse ponto B, a distância dele até o centro é R também, né? Porque R é a distância, né? É toda a distância do centro até a borda. Então, esse ponto B aqui, ele tem uma distância R do centro. Essa abertura entre os dois raios aqui, ó, eu vou até colocar de outra cor aqui, de laranja, ó. Essa abertura aqui, ó, é o que a gente vai chamar de θ. É o ângulo da circunferência, não é? E o arco da circunferência, ou seja, o arco que vai compreender esse ângulo, né? Eu vou colocar aqui de vermelho, é justamente, gente, a distância do ponto A até o ponto B. Essa distância aqui, ó, a gente chama de S, que é o arco da circunferência. Tudo bem? Então, quando você quiser achar o ângulo de uma circunferência, é só você dividir o arco pelo raio. Tudo jóia, né? Nada de difícil aí. Qual é a unidade de ângulo, né? Qual é a unidade de θ? Porque, como sabemos, na física, toda grandeza tem que ter uma unidade. Por quê? Porque é a unidade que vai representar ela, certo? Só que no caso do ângulo, gente, ele não tem bem uma unidade. Ele tem mais uma nomenclatura que a gente vai dar para identificar ele. Não é bem uma unidade, certo? Então, ó, o ângulo θ, a unidade dele, gente, é graus. Certo? É graus. 90 graus, 60 graus, 30 graus são, né, as medidas de um ângulo. Mas também ele pode ser chamado, gente, de radiano. Radiano, certo? Geralmente, a gente vai usar mais os radianos, ok? E tem uma formulazinha para a gente converter graus para radianos e radianos para graus, certo? Se você perceber aqui, ó, dessa nossa equação, e aí eu vou chamar a atenção para o seguinte: toda vez que eu escrever aqui na tela alguma coisa de vermelho, né, em vermelho, é uma equação muito importante que você vai ter que lembrar. Então eu aconselho que você pegue o caderno e vá anotando as equações importantes, né, para quando a gente for resolver exercício, né, fazer algum problema, a gente ter as equações mais fácil, né? Então, perceba o seguinte, ó, o S, ele é um comprimento. Então ele é medido em metros, ou em centímetros, ou em quilômetros, ou em milímetros, tanto faz. Ele é uma medida de comprimento, então ele é medido na unidade de comprimento. O raio, gente, o raio R, ele é também uma medida de comprimento. Ele pode ser medido em metros, em centímetros, em quilômetros, em milímetros, tanto faz. Agora, gente, quando você divide θ, que é a razão entre duas grandezas de comprimento, isso vai dar, gente, uma grandeza que a gente vai chamar de adimensional. Por que adimensional? Porque ela não tem dimensão de nada. O θ, gente, ele é uma grandeza adimensional, porque ele é a razão de duas grandezas de comprimento. Então não tem como ele ter uma unidade dimensional. Então a unidade do ângulo é uma unidade adimensional, certo? Quando a gente coloca o grau e radiano, é só para a gente identificar que a gente está falando do ângulo, ok?